E aí, gente, beleza? Joia, né? Então, vamos para mais uma etapa aqui no Dodge aqui. Vou mostrar um bocado de tudo que a gente tirou. E o assunto aí hoje é esse daí. Vou mostrar para vocês aí onde as corrosões não aparecem aí e muita gente ignora, tá? E a gente vai estar mostrando também a massa plástica aí, ó, de antigamente aí, ó, tá? O estanho aí. Então a gente vai estar mostrando ali a emenda aí, como que era usada aí para fazer o preenchimento aí, tá? Das frestas aí que tinha nesses carros aí na montagem de fábrica, tá bom? É uma modalidade assim não tão popular hoje, mas é bem louvável aí que as pessoas fizeram isso aí. Muita gente perdeu a saúde aí, muita gente aí ficou debilitada por causa essa modalidade aqui. Mas o que era usado na época aí, tá bom? Então, vamos seguindo em frente aí, vou mostrar para vocês aí como que a gente achou tudo isso daqui. Beleza? E é um exemplo aí legal para as pessoas estarem entendendo a diferença de um carro bonito e de um carro bem restaurado e um carro seguro. Tá bom?
Então, gente, mostrei para vocês aí, ó, tá? A retirada aqui do estanho, tá vendo? Então vocês viram que a gente tentou aqui fazer com soprador térmico, mas não adiantou. Ou seja, a camada aqui é muito espessa, tá vendo? Isso aqui, gente, era feito em fábrica, tá? Isso aqui não é nenhum trabalho de reparação, não, tá vendo? Então a união das peças eram feitas assim. E mesmo assim ela ainda tem um pontinho, tá? De solda, que tá dando para ver nitidamente aqui que é uma solda MIG. Tá vendo? Então o que acontece? Muita gente acha que é novidade aí a solda MIG de hoje, mas já era usado nesses carros aí na década de 70, tá? Então o ponto era para fixar e o estanho para preencher. Tá vendo? Então isso é muito comum nesses carros aí. Igual esse carro também tem na coluna ali em cima. Não vai dar pra ver não. Ele tem na coluna ali em cima. O Opala também tem. Tanto 4 portas quanto 2 portas. Ele tem na união do teto com a lateral. Ele tem um preenchimento semelhante a esse, tá? É fundo o encaixe das peças. Então elas chegam, são ponteadas e depois faz o preenchimento. Isso é como se fosse a massa plástica. Por isso que a massa plástica, às vezes as pessoas falam que o uso indiscriminado da massa plástica, mas antes da massa plástica usava o estanho, tá? Então se você vê isso aqui é preenchido com massa plástica, o pessoal já começa a pirar, começa a falar que é serviço ruim, tá? Mas antes era feito com estanho, era necessário ser feito com estanho porque muitos encaixes aí precisavam de preenchimento. As carrocerias evoluíram, tá? Os encaixes ficaram mais simétricos, tá? A união das peças aí ficaram bem mais próximas, só usando a solda de contato, mas na época era feito assim. Então, às vezes, uma pessoa que usava o estanho, tá? Para estar preenchendo, na concepção dele, usando a massa plástica no lugar, estava certo. Por isso que é muito importante, às vezes, a pessoa, antes de discriminar, antes de falar que alguém está fazendo alguma coisa errada, é entender a trajetória da profissão e entender como que as coisas foram evoluindo, tá? Então, eu estou mostrando para vocês aí. E outra coisa, o maçarico. Vocês viram que não teve eficiência usar o soprador térmico. E olha que esse soprador térmico meu é potente, tá? Eu já fiz preenchimento de estanho com ele, de partes que não requeria muito preenchimento. Dá para fazer, então vocês viram que ele não derreteu. Então, para as pessoas aí que às vezes discriminam o maçarico, tá? O maçarico, dentro da modalidade de restauro, ele é muito usado e tem a técnica para ser usado, tá? Então, o maçarico aqui que resolve. Ou seja, tem a tocha que é usada, que é com gás de cozinha, tá? Aquelas tochas que é usada para quem trabalha com estanho, entendeu? Tem esses maçaricos portáteis também que dá para fazer, aqueles que já vem num spray pronto para usar. Dá para fazer um spray não, um reservatório que ele acende e faz o preenchimento, tá? Mas deu para vocês verem aqui, em momento algum envermelhou a chapa. Na hora que eu estava fazendo, na hora que eu estava tirando o estanho. Então, não é envermelhar, porque o ponto de fusão do estanho ele é muito baixo, entendeu? Então ele derrete com facilidade. Então não tem nem necessidade de estar aquecendo a lata a ponto de envermelhar a chapa toda, tá? E retorcer a chapa. Era assim que era feito, tá? Então às vezes a pessoa acha que você usou aqui um maçarico aqui já destruiu, mas não. Tá aí um carro 77, vocês podem ver aí, ó, o aquecimento, como é que foi feito, e está íntegro aí até hoje. Isso aqui são corrosões, é claro, né? Mas fora daqui onde foi usado o maçarico. Como eu mostrei para quem está seguindo, aquela solda que foi feita na emenda
dessa lateral, tá vendo? Então às vezes a pessoa fala mal por falta de conhecimento, de não entender as ferramentas e não entender a prática de se estar usando, tá? Então às vezes acontece muito isso, a desinformação leva a pessoa às vezes demonizar uma ferramenta dessa que é tão útil para quem trabalha na modalidade aí de restauro, tá bom, gente? Então não justificaria nunca pegar um carro novo e começar a usar maçarico, começar a usar um monte de coisa, até porque a lata não suporta. Fica difícil de se soldar, porque a lata hoje ela tem uma liga de alumínio, ela tem um galvanizado nas latas de hoje, então já dificulta a solda, tá? Não estou falando que não é possível, é possível, mas o galvanizado que existe na chapa e as ligas que tem hoje, elas dificultam o trabalho, às vezes até com a própria solda MIG, tá? Tem que fazer uma limpeza muito grande, fazer uma solda. Estou falando nos carros atualizados, nesses não tem dificuldade alguma, tá? Então é isso aí, a gente sempre passa para as pessoas conhecerem, tá? A gente sempre passa informação e sempre passa a levar uma informação consistente, ao invés de chegar aqui e já criticando e demonizando aí uma coisa que era feita na fábrica e uma coisa que durou bem até hoje, tá vendo, gente? E existe aí muita gente aí até hoje com essa modalidade no restauro, porque se você vai fazer uma coisa fiel ao que tem que ser, você tem que trabalhar de novo, tá? Não adianta eu modificar essa emenda aqui, que se você vai fazer um carro no padrão, tem que ser feito da maneira que era na época, tá bom, gente? Então a gente está sempre aí não para ficar criticando a modalidade de hoje e nem a antiga, a gente está aqui para mostrar como é feito o nosso trabalho, tá? E como que as coisas são feitas de verdade. Então agora a gente traçou uma linha aqui, a gente vai cortar os pontos, tá? Tá vendo? A emenda é feita aqui, tá? Tanto é que embaixo não tem preenchimento de estanho, embaixo ela fica assim mesmo, e o preenchimento de estanho era só daqui pra cima, pra estar preenchendo essa emenda aí. Aqui dá pra ver, não precisa nem de colocar, tá vendo? Então é assim, pra quem não conhece, tá aí uma emenda feita com estanho. Uma emenda não, um preenchimento feito com estanho aí, de época, para vocês entenderem o que é o trabalho e o que é a estrutura de um carro desse, tá bom? Então deu para ver que ela nunca foi tirada, então a gente vai retirar, tá vendo? Aqui é tudo solda de contato, então a gente limpou aqui e vai começar a retirar para ver. Poderia muito bem cortar só mais embaixo, mas a gente não, a gente vai retirar até aqui, vamos ver a situação que a gente encontra aqui dentro. Se der para recuperar essa peça, a gente recupera e volta ela para o lugar. Se não der, a gente fabrica uma outra aqui e coloca aí no carro, aí, tá bom? Então é sempre bom fazer os vídeos bem explicativos aí para as pessoas entenderem de verdade aí como que funcionam as coisas aí, tá bom? Então não demonizem aí o maçarico, não, que ele é o pioneiro aí dentro aí das modalidades, e quem está ingressando aí nos antigos aí, eu acho que deveria estudar um pouco mais aí. É claro que quem está ingressando sabe disso, mas as pessoas que querem entrar hoje na modalidade entenderem do que está fazendo, tá? E fazerem dentro do padrão que tem que ser.
Então, gente, vocês viram aí a gente retirando a caixa de ar aí, tá? Então agora dá pra ver. Tá vendo? Quando a gente retirou essa parte aqui, ó, a gente conseguiu enxergar por dentro. Tá vendo? Corrosão. Então vocês estão vendo aqui, raramente por cima ele apodrece. Tá vendo? Só quando tem um caso extremo mesmo. Então a parte de cima aí, ó, tá bem legal. É só uma limpeza, tipo a gente fez aqui, ó, do lado de cá. Então a gente vai limpando, vai avaliando a chapa, vai vendo a espessura dela, né, e ver se ela ainda pode ser usada, tá? Então vocês veem que uma pequena limpeza já deu para ver que tá bem legal. Tem alguns pontos aí que a gente tem que limpar melhor e ver e tá avaliando, tá? Então aqui vocês viram que a gente acertou toda a chapa. Essa de cá, ó, eu não acertei ainda, a gente só tirou os pontos. Aqui tá dando para ver que ela já se deformou toda aqui para frente. A caixa de um determinado ponto aqui para cá, ela já se torceu toda, tá? Então às vezes é um uso errado aqui de macaco, ou elevador, alguma coisa assim, porque é um carro muito pesado, às vezes a pessoa posiciona o macaco num lugar errado e aí causa esse problema aí, afundamento da caixa aí, tá? Vocês viram que a gente cortou só até aqui e aqui também. Por quê? Pra gente saber as terminações, tá? Saber as terminações da caixa, tá? E tá vendo aí, né, o rebaixo que tem que ser feito e a terminação aqui. Aqui, ó, tem um reparo aqui, ó, feito com maçarico. Não teve tratamento interno, então dá pra ver nitidamente lá dentro que tá tudo corroído. E a gente vai continuar pra cá. Então, é isso aí. Por isso que eu coloquei esse título, né? Onde as corrosões não aparecem. Então vou mostrar para vocês a caixa aqui solta que a gente tirou, para vocês entenderem aí, tá? Olha só, tiramos, a gente usou até o flap aí para fazer a limpeza. Não é normal de usar flap, mas com consciência dá para usar, tá vendo? Não pode empolgar muito e querer começar a cortar a chapa com o disco, tá? Cortar assim, não desbastar, tira só o material necessário e dá para seguir em frente. Então a gente vendo aí, ó, por fora, perfeito. Daqui para cá que ela começa a corroer, mas um procedimento normal que a maioria faz, chega aqui, corta esse pedaço, substitui esse. Mas olha aqui, ó. Essa é a parte de baixo, essa aqui é a parte de cima. Olha para vocês verem aí, tudo comprometido, corroído, tá? Então, esse que é o grande problema, às vezes, das frustrações aí, das reformas que se dizem aí, que é restauro. Às vezes a pessoa chega, faz uma limpeza dessa, acha que a chapa está íntegra, mas ela está pertinho aí para promover a perfuração. Tá dando para ver as crateras aí bem avançadas, tá? Então às vezes a pessoa chega aqui, por isso que é muito interessante. Às vezes você vê uma pessoa falar, vou deixar o carro na lata. Deixar o carro na lata não é só remover tinta não. É ter sabedoria e analisar o que tem pra gente seguir em frente aí. Eu nunca abro mão. Existem casos, né, que não acontece isso, mas eu nunca abro mão de estar abrindo as partes inferiores do carro, porque é as partes que mais sofrem. Eu já mostrei, já dei exemplo, expliquei em vídeos meus aí sobre o atrito aqui do sedimento que fica aqui dentro, que vai tirando a proteção e vai fazendo a corrosão aí, fazendo o trabalho dela aí, com o tempo dela aí, e ela vai fazendo o trabalho e vai perfurando. Olha aqui para vocês verem aqui, tá vendo? Então é questão de tempo para essa daqui também avançar e perfurar. Por isso que às vezes muita gente fala que carro antigo não tem jeito, carro antigo é só arrumar que apodrece logo rapidinho, né? Enche caixa de ar aqui de óleo, um monte de coisa, um monte de artifício, mas não adianta de nada. Jogar graxa, jogar cera de cavidade, jogar tudo dentro de uma chapa que já está comprometida. Ela vai retardar o processo de corrosão, mas ele vai continuar se avançando aí. Que basta entrar sedimento, limpar a camada de óleo, que vai começar tudo de novo, tá? Então é isso, a gente está aqui mostrando, não é para exibir, como eu sempre falo, é mostrar o procedimento que a gente faz, que às vezes uma peça assim, como eu disse, está na lata, a pessoa pensa que está íntegro, só que não.
Aí ver por trás, é isso aí que vocês estão vendo, tá? Então, o que a gente tira de base aqui, tudo aqui vai ser reconstruído. Essa peça que eu falei que talvez a gente aproveitaria, mas não tem condição, tá? Essa aqui é a parte interna do reforço. Essa outra aí também. Vou botar na claridade ali, né? Pra eles verem. Essa parte aqui, ó. Também bem contaminada. Bem contaminada não, perdida, né? Totalmente contaminada. E aqui tá vendo? Um remendo sobre chapa. Não foi um remendo bem sucedido. Tá vendo? E isso aí é um exemplo para vocês verem. Quem está acompanhando aí viu esse carro aí tão bonito, né? E com esse tanto de problemas aí. Estava igual a bomba relógio. Só estava esperando a hora de começar a estourar tudo aí. Tá bom? Então é isso aí. Como a gente fez a parte de lá, para quem está acompanhando, a gente fez a parte interna. Então a gente vem seguindo, vem fazendo. Eu sempre busco isso, fazer a parte de baixo. Eu não me preocupo com a parte de cima por enquanto, porque aí a gente vai fazendo a parte que a gente sempre tem 90% de chance de estar com problemas graves. Então a gente vem e já faz essas partes primeiro. Então depois que a gente fizer essa parte interna toda, igual a gente fez a de lá, fiz essa de cá, aí sim que a gente parte para cima. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado aí, gente. Que é isso aí, a gente está sempre mostrando aí, como eu acabei de falar, não que a gente é o melhor, nem é o único que faz. Mas se a gente se propõe a fazer, a gente quer fazer direito e dar uma garantia dentro do trabalho que a gente faz. Porque a gente vê muito isso daí. Ah, vou deixar na lata, vou limpar o carro. Mas por dentro ninguém se preocupa. Às vezes a pessoa está fazendo o próprio carro em casa, ela não se atenta a isso, né? Às vezes uma pessoa está fazendo um carro também para vender, para comércio, a pessoa não se atenta a isso. Mas a gente que presta um serviço, tá? A gente presta serviço para terceiros. Então a gente tem que garantir o que a gente está fazendo. Porque a pessoa que está fazendo o próprio carro, qualquer coisa que acontecer, ele mesmo vai se responsabilizar. O cara que está vendendo não está importando para quem ele vai entregar o carro. Se tiver do jeito que está aí, fizer uma pintura bonita por fora, entregar para ele tanto faz, ele não vai ficar com o carro. Mas a gente que entrega um carro, a gente tem que ter consciência e fazer um trabalho legal para as pessoas não desgostarem aí do carro e achar que nenhum trabalho de restauro aí, né, presta, que os carros antigos não prestam, que eu já escutei vários comentários aí, que isso é igual um câncer, que se pegar o carro não tem cura mais, e tem sim, tá? Isso aí eu acho que é até uma apologia errada que o pessoal usa aí, nem devia falar esse nome, mas é o que muita gente fala aí, e é o que todo mundo usa aí para falar, que o carro não tem jeito mais porque ele já se contaminou, então não tem nada mais que recupera um carro desse. Mas é que eu sempre bato na tecla. A diferença de um carro bem restaurado, um carro seguro e um carro legal aí para perdurar aí um tempo aí, talvez até superior que ele durou até hoje, tá? Em condições severas aí, né? Então é isso que eu sempre falo. A gente está sempre aqui se propondo a fazer um bom trabalho aí e entregar o melhor resultado possível. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado aí, tá bom? E vamos seguindo em frente com os projetos aí, tá? E cada hora a gente vai mostrando um aí, sempre dando uma dica para vocês aí, tá bom? Então, um grande abraço a todos aí e até o próximo vídeo.